Colegas APJs de todo o Brasil, aqui quem fala é Roniel Andrade, presidente da Gepaljus. Eu estou aqui na companhia dos nossos diretores jurídicos, Antônio Walker e Darney Bessa, e também na companhia do nosso assessor jurídico, Dr. Guilherme Dolabella. Nós vamos passar aqui para vocês informações a respeito das ações da Gepaljus, as nossas ações que estão em curso, alguns detalhes sobre tudo o que acontece na área jurídica da nossa entidade. Na realidade, esse evento, essa explanação, aconteceria no nosso Congresso da Polícia Judicial, lá em Florianópolis, mas por uma questão de tempo, né, por uma questão de agenda, não foi possível fazer essa explanação lá, mas eu até acredito que fica melhor aqui, porque com certeza atingiremos um público maior, tá? Então eu vou passar a palavra aqui para os nossos diretores, Antônio Walker, Darney Bessa, e para o nosso assessor, Dr. Guilherme, para poder explicar detalhadamente para vocês tudo o que acontece no mundo jurídico da Gepaljus, tá bom? Muito obrigado, força e honra, fiquem todos com Deus. E associadas da Gepaljus. Meu nome é Guilherme Dolabella, sou sócio do escritório Barreto Dolabella Advogados, que faz assessoramento jurídico da Gepaljus e também naqueles associados que têm as suas pretensões individuais. Hoje nós vamos fazer uma prestação de contas, uma exposição das atividades que vêm sendo conduzidas pelo escritório em prol da Gepaljus, de modo a informar a todos os associados e associadas em relação às ações e às atividades jurídicas que vêm sendo desenvolvidas em prol da entidade desde nesse último ano de 2022 a 2023. Infelizmente, não foi possível fazer essa exposição no congresso realizado em Florianópolis, tendo em vista as discussões relacionadas à apresentação do Conselho Fiscal, mas sem prejuízo da transparência e da clareza em relação ao desenvolvimento das atividades da assessoria jurídica, nós nos colocamos também à disposição para eventuais dúvidas ou questionamentos e a gente faz essa interlocução por meio dos diretores jurídicos e também da própria entidade. Vou iniciar, então, a apresentação do relatório jurídico, da prestação de contas em relação às atividades jurídicas, por meio da exposição em relação ao perfil das demandas que estão sendo conduzidas pelo escritório, por meio da análise da tela que está sendo apresentada a vocês. Vocês podem perceber que temos alguns temas que são predominantes, que é as discussões relacionadas a gás e a gás, mas também temos atuações relacionadas ao universo administrativo, principalmente questões relacionadas aos interesses da carreira dos policiais judiciais no âmbito dos tribunais federais e especializados de forma geral, e também a atuação a nível dos interesses da carreira em prol da própria entidade, seja no Supremo Tribunal Federal, seja em relação a ações coletivas desenvolvidas no Judiciário de forma geral. Então, hoje, o que nós temos de perfil da atuação contenciosa da Gepaljus no cenário nacional hoje? O maior universo de ações representativas é a discussão em relação à gratificação de atividade judiciária, principalmente a questão relacionada ao pagamento de valores retroativos, né, pleiteados pelos agentes de polícia judicial para fins de percepção da GAGE sobre a remuneração. Então, temos aí ações múltiplas, né, com vários associados no polo ativo contra a União. Existem discussões também relacionadas ao pagamento da gás, gratificação de atividade de segurança, seja para fins de incorporação na aposentadoria, pagamentos a serem realizados por associados que desempenham determinadas atividades
como, por exemplo, de transporte, ou também discussões relacionadas ao pagamento da gás em virtude da realização da capacitação anual exigida pela legislação de regência. E aí a gente tem um percentual mais ou menos equivalente, né, de pedidos de providências, são processos administrativos apresentados pela GEPOL-JUS no interesse da carreira, ações coletivas, ações cíveis comuns e ações diretas de inconstitucionalidade que correm diretamente no Supremo Tribunal Federal. Também apresentamos aqui uma distribuição em relação às demandas jurídicas no âmbito do território nacional. Dada a quantitativo de servidores, é natural que essas demandas se concentrem mais em relação ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, né? Hoje nós temos 42% do nosso estoque de processos em curso no TRF1, e o restante mais ou menos distribuído entre os demais tribunais regionais federais, né? Com predominância para São Paulo também, dado o porte do tribunal, e algumas poucas discussões relacionadas aos tribunais superiores e ao CNJ. Então, esse é o perfil da nossa atuação. O escritório ele desempenha suas atividades em todo o território nacional em prol da GEPOL-JUS. Então, esse mapeamento a gente faz em relação à distribuição dos processos hoje no âmbito do Poder Judiciário Federal. E aí, iniciando a apresentação dos temas, né, eu vou aproveitar, dada a relevância das questões que são discutidas, trazer primeiro as ADIs que nós acompanhamos pela GEPOL-JUS no âmbito do Supremo Tribunal Federal. A primeira ADI, a ADI 5157, é a ADI relacionada à discussão do porte de arma, né, por parte dos policiais judiciais, e a gente tem feito um trabalho bastante efetivo no âmbito do Supremo Tribunal Federal, no sentido de demonstrar tanto o direito dos policiais judiciais em relação ao porte, né, ao porte de arma, quanto a ausência de razoabilidade na previsão que foi feita no Estatuto de Desarmamento em relação à concessão do porte apenas para 50% do efetivo nos órgãos judiciários. Nesse trabalho que vem sendo desenvolvido, inclusive com o apoio dos diretores jurídicos, nós apresentamos memoriais e fomos despachar pessoalmente no gabinete do ministro relator, o ministro Gilmar Mendes, e uma questão que está sendo trabalhada nesse momento é em relação à legitimidade da GEPOL-JUS para a propositura de ações de controle concentrado de constitucionalidade. E recentemente, na ADI 6731, houve reconhecimento da legitimidade ativa da GEPOL-JUS, então nós levamos essa temática para a ADI 5157, fomos recebidos lá no gabinete do ministro Gilmar Mendes para demonstrar que a GEPOL-JUS detém efetivamente legitimidade ativa para a propositura desse tipo de ação, e fomos realmente muito bem recebidos e aguardamos aí a decisão em relação ao reconhecimento da legitimidade ativa da GEPOL-JUS para a propositura dessas ações de controle concentrado de constitucionalidade. Então, a ADI 5157, ela tem esse objetivo, né? O questionamento principal é em relação ao porte de armas para os associados e associadas, tendo em vista a atividade que é desenvolvida, e principalmente superar a questão relacionada ao percentual de 50% definido em lei, utilizando inclusive como precedentes as decisões que já foram prolatadas a favor dos guardas municipais, e também como parâmetro de análise a atividade que é desenvolvida pelos policiais legislativos. Apesar de ser uma regulamentação diversa, elas têm semelhanças e similaridades que justificam
consideração para fins de afastamento do percentual de 50%. Então, em síntese, essa ação ela está sendo acompanhada com muito cuidado, porque é uma questão muito importante, muito relevante para os associados e associadas, e a gente realmente tem feito monitoramento com lupa do desenvolvimento aí do trâmite processual dessa ADI 5157. A ADI 7338 é uma ADI relacionada à exigência de curso superior para os concursos de agentes policiais da carreira de policial judicial. Nós entramos com um pedido de amicus curiae para defesa dos interesses da carreira, no sentido de que seja efetivamente considerada a exigência de curso superior para essa realização de concurso para a carreira de policiais judiciais. A petição de amicus curiae ela está aguardando análise por parte do ministro relator, que é o ministro Edson Fachin, e algumas entidades já também se apresentaram com pedidos de amicus curiae. Amicus curiae não é a própria parte, mas ele contribui para o convencimento do magistrado. Então, no âmbito dessas ações de controle de constitucionalidade, é comum você ter a admissibilidade de terceiros, né, de outras entidades, para contribuir no debate. Então, a GEPOL-JUS se colocou também com esse interesse de participar no desdobramento aí da discussão relacionada à exigência de curso superior. Então, nós aguardamos então a manifestação do ministro relator para a gente realmente participar nos debates, contribuir. Provavelmente vai ter alguma sinalização em relação à convocação de uma audiência pública, enfim, para que a gente traga subsídios, traga informações para a decisão do Supremo Tribunal Federal em relação à importância para a carreira, para a atuação do policial judicial relativa à exigência de curso superior para os quadros dos policiais judiciais. E, por fim, em relação à atuação também em sede de controle de constitucionalidade, temos a ADI 6731. A ADI 6731 ela discute a última reforma da Previdência, realizada pela Emenda Constitucional número 103 de 2019, em diversos pontos. Essa ADI ela já teve seu julgamento iniciado. O relator é o ministro Dias Toffoli, e o ministro Dias Toffoli, em seu voto, ele já decidiu pela inconstitucionalidade parcial da Emenda Constitucional 103 em relação à previsão de estabelecimento de contribuições por parte dos aposentados, ou seja, aqueles que já estão na inatividade, para cobrir déficit atuarial do regime de previdência dos servidores públicos. Então, sob a ótica da emenda constitucional, aqueles servidores que já estão aposentados, eles poderiam ser chamados a contribuir em relação à sua aposentadoria, sobre a sua aposentadoria, para a cobertura desse déficit atuarial do regime de previdência. E o ministro Dias Toffoli se manifestou no voto de que essa contribuição extraordinária ou o aumento da própria contribuição que foi prevista anteriormente para os aposentados, ela é inconstitucional, porque viola a isonomia entre os participantes do regime de previdência dos servidores públicos. Esse processo ele ainda está sob julgamento, né? Teve o julgamento iniciado, mas não houve a manifestação de todos os ministros de forma conclusiva. Nós estamos aguardando, teve um pedido de voto vista, nós estamos aguardando o retorno desse processo para a pauta, para acompanhamento em relação à conclusão da deliberação a ser realizada pelo Supremo Tribunal Federal em relação aos pontos que foram colocados como possivelmente inconstitucionais em relação aos dispositivos da Emenda Constitucional número 103.
se tratar de processo de controle concentrado, a decisão definitiva do Supremo, ela não é passível de recurso, mas ela é passível de esclarecimentos, então a gente vai acompanhar com cuidado e detalhe as manifestações dos ministros para avaliar se a gente tem a possibilidade de solicitar algum esclarecimento em relação às conclusões do julgamento. Então, essas são as ações que nós acompanhamos no âmbito do Supremo Tribunal Federal e elas têm realmente exigem um acompanhamento dedicado por parte da diretoria jurídica e do escritório para obter o resultado que interessa à carreira e aos associados. Prosseguindo, nós entramos agora em relação a ações também promovidas pela entidade, mais de caráter coletivo, né? Não tanto individual. Óbvio que pode ter repercussão individual, mas elas são manejadas pela AGEPOL-JUS no interesse da carreira. Então, a gente tem essas temáticas relacionadas a ações coletivas que são patrocinadas pela AGEPOL-JUS e o status das ações que foram propostas para conhecimento dos associados e das associadas. Então, temos uma ação que discute o acúmulo de função no desempenho de serviço público federal, né? Nessa ação, a AGEPOL-JUS tem por foco de discussão a acumulação de função no desempenho dos associados, né, normalmente relacionada a tanto as atividades de segurança como outras atividades que são demandadas em acúmulo, e tendo em vista a regulamentação que já existe por parte do CNJ, a AGEPOL-JUS discute esse tipo de imposição por parte dos órgãos judiciários, de modo que se tenha mais uma unidade, uma unificação em relação às atividades típicas do cargo de policial judicial. Esse processo ele está em fase de recurso, né? A sentença foi desfavorável, então a gente está com recurso em grau de apelação e está sendo acompanhado pelo escritório, isso no âmbito do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Prosseguindo, a gente tem a aproximação, que é também uma ação de conhecimento. Ela é relacionada a recebimentos de boa-fé, ou seja, os associados da AGEPOL-JUS, associados e associadas da AGEPOL-JUS, que tenham eventualmente recebido valores de boa-fé, a AGEPOL-JUS ela propôs essa ação para que seja reconhecida a boa-fé no recebimento desses valores e sejam exonerados em relação à sua devolução, tendo em vista a ocorrência de erro administrativo, né? Essa ação ela é uma ação que já tem uma jurisprudência, de certa forma, consolidada em relação ao reconhecimento de percepção de boa-fé, e a gente tem trabalhado no sentido de que essa boa-fé seja aplicada, esse reconhecimento seja aplicado de forma geral a todos os associados que tenham recebido verba remuneratória de forma indevida, em virtude de cálculo equivocado por parte da administração. Mas a gente não tem conseguido êxito, porque o entendimento do judiciário nessa questão específica é de que a administração ela identificou o erro e ela foi imediatamente buscar a restituição. Então a gente tem uma dificuldade em relação ao tempo, né? A boa-fé para exonerar a restituição ela demanda um tempo entre a identificação do erro e o pagamento, e nesse caso a gente do escritório não tem obtido o êxito relacionado à questão da exoneração
da repetição do valor recebido a maior. É uma ação que envolve poucos associados, apesar de ser patrocinada de forma coletiva, envolve apenas 5 associados que tiveram esse tipo de dificuldade em relação ao recebimento a maior. Prosseguindo, a gente tem a outra ação coletiva, que trata de restrição ou mitigação na avaliação da proporcionalidade do tempo de contribuição. Aqui a gente tem situações relacionadas a associados específicos, né? Ela envolve associados que tenham recebimento de proventos proporcionais ao tempo de contribuição, e eles tiveram uma restrição em relação ao cálculo desse tempo. Então, o trabalho é no sentido de reconhecimento da proporcionalidade para cálculo dos proventos de aposentadoria. Então, essa também a gente está aguardando decisão, e o processo não teve nenhuma movimentação relevante em relação à deliberação judicial, né? A GEPAL-JUS, ela teve uma decisão desfavorável em primeira instância, e hoje a gente tem essa análise agora vai para o Tribunal Regional Federal para definição em relação à restrição ou não desse tempo de contribuição para fins de aposentadoria proporcional. Bom, seguindo, se nós temos a discussão relacionada à aposentadoria especial, esse é um tema muito importante, a gente reconhece que é muito importante para os associados e associadas, tendo em vista os riscos envolvidos no desempenho da atividade relacionada aos policiais judiciais, né? É uma atividade que envolve riscos à própria integridade física, riscos à própria vida. Então, é uma ação que a gente tem acompanhado com bastante cuidado, no sentido de que seja reconhecido também aos policiais judiciais o direito à aposentadoria especial, por óbvio, com menor tempo de contribuição e menor parâmetro etário para a obtenção da aposentadoria. Essa ação ela ainda aguarda julgamento, né? Ela foi para a conclusão com o magistrado em janeiro de 2023, e a gente tem acompanhado essa ação com bastante cuidado, no sentido de obter uma decisão favorável em relação a esse reconhecimento de aposentadoria especial. É um tema que é complexo, né, por conta da exação da carreira, então isso envolve até uma compreensão do judiciário em relação à atividade de risco que é desenvolvida pelos policiais judiciais, com a regulamentação do CNJ e o envolvimento da GEPAL-JUS para trabalhar no âmbito do Congresso Nacional e do próprio Supremo Tribunal Federal sobre a importância das atividades que são desenvolvidas pelos policiais judiciais em relação à segurança dos dignatários, os magistrados, os ministros e as próprias instituições. A gente tem feito um esforço muito grande no sentido de obter essa equiparação em relação ao reconhecimento de aposentadoria especial, seguindo o que se aplica aos policiais civis, aos policiais federais, enfim, aquelas demais carreiras que são listadas na Constituição Federal como típicas de segurança pública. É importante ressaltar, até em virtude de uma provocação do Walker, né, que recentemente teve uma notícia sobre uma decisão reconhecendo, tratando da aposentadoria especial para os policiais civis de São Paulo, mas dada o âmbito de conhecimento, de cognição da ação, ela se refere apenas ao regime de previdência dos policiais civis de São Paulo, ela não pode ser utilizada como parâmetro e não tem margem para a gente utilizar como referência para
os policiais judiciais, porque é uma previsão muito restrita do regime de previdência dos servidores policiais do Estado de São Paulo. Então, essa notícia chegou à diretoria jurídica, chegou à assessoria jurídica, mas a nossa avaliação ela não tem os contornos necessários para a discussão que está sendo desenvolvida em relação ao direito dos policiais judiciais à aposentadoria especial. Então, a gente entende que não tem uma repercussão ou efeitos para os associados e as associadas da AGEPOL JUS. A gente tem, prosseguindo, uma outra ação, que é a questão relacionada a desconto em folha dos servidores. Essa discussão ela até fica um pouco mais definida por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal recentemente, que entendeu por válida a contribuição definida em assembleia, né? Então, a contribuição assemblear não é imposto sindical, não é contribuição sindical obrigatória. O Supremo Tribunal Federal recentemente validou o pagamento de contribuições definidas em assembleias de sindicatos e entidades associativas. Então, a gente já tem uma maior segurança jurídica em relação à validade dessas contribuições. Aqui, no caso, a discussão é em relação à base de cálculo da contribuição, tá? Se ela envolveria o vencimento bruto ou apenas o vencimento base. É uma discussão que está sendo realizada no âmbito do judiciário e a gente aguarda, então, uma decisão em relação aos parâmetros de cálculo da contribuição assemblear em prol da AGEPOL JUS. É um processo que envolve toda a, a, o conjunto de associados, né, por óbvio, porque a entidade, para cumprimento de suas missões institucionais, ela depende, óbvio, do financiamento que é realizado pelos associados. Então, a gente também tem um acompanhamento efetivo em relação a essa demanda específica, essa ação judicial específica. Bom, aí a gente segue com uma ação relacionada a gás, né? Essa ação ela é proposta pela AGEPOL JUS. Ela pretende, então, o pagamento da gás a favor, como eu disse anteriormente, de associados que não estejam exercendo as funções típicas de polícia judicial, conforme já criteriosamente definido pelo Conselho Nacional de Justiça. A gente teve uma decisão desfavorável pelo magistrado de primeira instância, entendendo que a gás, por ser uma gratificação por desempenho de função, ela exige realmente que o associado ou associada esteja no exercício dessa função, mas ela tem essa ação ela tem um contorno importante em relação aos associados e associadas que exercem cargos de chefia e assessoramento, que tem correlação com o desempenho da atividade de segurança realizada pelos policiais judiciais propriamente dito. Então, a gente tem feito esse acompanhamento também em relação a essa ação sobre a gás, para avaliar eventual repercussão para os colegas, os associados que estão no desempenho de cargos de chefia, assessoramento superior, enfim, que desempenham esses cargos comissionados. Alguns associados têm essas ações individuais no sentido de obtenção do pagamento da gás, ainda que eles estejam em cargos de chefia, e a gente também tem feito esse acompanhamento de forma individualizada para esses associados e associadas. E aí, por fim, a gente tem essa última ação, ela é uma ação que envolve situações específicas de 3 associados, que é uma ação na qual se pede o cômputo em dobro
dos associados que exercem suas atividades durante o recesso forense, mais ou menos equiparando a, a, a questão da, da remuneração durante convocações excepcionais, extraordinárias, né? Então, também tivemos uma situação de improcedência na primeira instância e hoje esse processo ele está em fase recursal, também aguardando manifestação em relação ao recurso apresentado pela AGEPOL Jus. Bom, meus caros, essas são as principais atividades de contencioso desenvolvida pelo escritório em nome da entidade, ou seja, ações que discutem questões de interesse da própria categoria, porque são questões que a AGEPOL-JUS entende como relevantes para a carreira, para o desempenho das atividades dos associados e das associadas. O escritório, além do assessoramento jurídico em relação ao dia a dia da entidade, ele também, e ao contencioso, né, de caráter coletivo, ele também faz ações, medidas e atuações específicas no âmbito dos tribunais, na qual os associados e as associadas desempenham suas funções, no ambiente administrativo. Então, processos administrativos, representações, provocações para conselhos, órgãos de superiores, né, colegiados superiores dos tribunais, também são realizados pelo escritório a pedido da AGEPOL-JUS, de modo a corrigir ou solucionar situações também prejudiciais aos interesses dos associados e das associadas, para preservar realmente prerrogativas do cargo, competências ou situações que resvalam no desempenho da atividade desenvolvida pelos associados e das associadas, né? Então, temos essas representações que são realizadas especificamente por situações de decisões internas dos tribunais, né? Então, a gente vai passar aqui algumas das situações que foram realizadas durante esse período, de forma a preservar os interesses dos associados e das associadas. Então, aqui é uma primeira representação que foi feita por excesso de prazo. Esse processo, essa representação 003513862 de 2011 estava há muito tempo paralisada, então a gente entrou com uma nova representação alegando excesso de prazo para manifestação do desembargador federal, ele é o representado Pedro Braga Filho, de forma que haja movimentação em relação ao processo específico, né, o 00353862, para que haja julgamento da questão relacionada ou debatida nesse processo judicial. O segundo ponto de atuação administrativa que nós trazemos para a ciência dos associados e das associadas em relação à alteração. Isso tem sido até um pouco comum, a gente tem feito várias interlocuções, várias ingerências no âmbito dos tribunais relacionados à redução do quadro de pessoal de policiais judiciais, e isso em virtude da redução, normalmente por aposentação. Então, os colegas associados e associadas que já estão com condições de aposentação, ao pedir a aposentadoria, o cargo é declarado vago e os tribunais eles têm adotado o expediente de transformar esses cargos de policial judicial em cargos normalmente são remanejados para a área de tecnologia da informação, cargos de TI, né? Então, sempre que a AGEPOL-JUS tem conhecimento de medidas administrativas dos tribunais relacionadas à alteração
do quadro de pessoal, nós temos desenvolvido uma atuação direcionada a essas decisões, essas deliberações administrativas, para resguardar exatamente o quantitativo de pessoal direcionado à carreira de polícia judicial. Então, a ideia aqui é a gente sempre levar para os órgãos judiciários a importância da carreira, a importância da atividade desenvolvida pelos policiais judiciais, a necessidade de um quadro técnico suficiente para o desempenho dessas atividades. Então, o escritório, a pedido da GEPOL-JUS, sempre que tem conhecimento, tem feito essa interlocução, essas manifestações administrativas para coibir essas alterações de quadro de pessoal e preservar os cargos disponíveis, inclusive com o objetivo de realização de novos concursos. Então, uma das discussões que vêm sendo desenvolvidas, inclusive em relação à necessidade de cargos de nível superior para o cargo de policial judicial, é exatamente para se viabilizar, então, um quadro estável de cargos para os agentes de polícia judicial e a gente não ter essas situações de remanejamento por parte dos órgãos judiciários sobre os cargos disponíveis para preenchimento, né, tendo em vista a vacância normalmente relacionada à aposentação. Então, são representações que são feitas, pedido de providências que são realizadas no interesse da carreira para preservação dos cargos disponíveis. Outra situação Guilherme, que tem... Pois não. fazendo um parêntese, uma boa notícia que a categoria já teve até, essa notícia foi dada até em primeira mão lá no próprio Congresso de Florianópolis. Nesse caso específico do TRT-11 do Amazonas, né, Amazonas e Roraima, o presidente reconsiderou a decisão, então foi uma vitória da categoria dos agentes de polícia lá do TRT-11. Tá? Então, provavelmente essa ação aí ser declarada perda de objetos, foi uma ação que surtiu o resultado esperado. Excelente, excelente. E isso a gente tem mapeado e identificado essas situações e tem realmente adotado essas medidas administrativas para, principalmente tendo em vista a existência de concursos homologados, né, com inclusive candidatos aguardando nomeação para exatamente preenchimento dessas vagas que são decorrentes de aposentação. A outra situação também que é muito importante para a carreira, que a gente tem adotado medidas enérgicas no âmbito administrativo, inclusive a diretoria jurídica está discutindo até a judicialização dessas situações, é a nomeação de agentes, né, agentes públicos que não são oriundos da carreira de polícia judicial para o desempenho de cargos de chefia típicos da atividade de segurança no âmbito dos tribunais. Então, o que a gente, por meio da GEPOL-JUS, tem tentado obstar, né, impedir ou até obter o reconhecimento administrativo, é de que os cargos de chefia eles devem ser preenchidos pelos próprios agentes policiais que estão lá no dia a dia da atividade de segurança de magistrados e da própria instituição. Então, a gente tem feito esse tipo de ingerência administrativa. É óbvio que cargos em comissão por qualificação, eles são de livre provimento, mas a Constituição ela determina que no caso de cargos de chefia superior e assessoramento especial, deve-se dar prioridade para o próprio servidor público que está no dia a dia, isso conforme dispõe o artigo 37 da Constituição. Então, o nosso trabalho é esse,
a despeito de ser um cargo que ele é de livre provimento por parte do superior hierárquico, o objetivo é que esses cargos sejam providos por agentes de segurança, de forma, policiais judiciais, de forma que a gente tenha, inclusive, um reconhecimento e uma maior, seja conferida maior relevo, cada vez maior relevância à carreira dos policiais judiciais. Então, são providências que são solicitadas aos tribunais para que seja dada a oportunidade desses cargos serem preenchidos por policiais judiciais. Em relação à condição de veículo oficial, né? Então, se está atribuindo uma atividade típica, inclusive conforme regulamentação, da carreira para pessoas que não foram investidos por meio de concurso público para essas atividades. Então, no trabalho que é desenvolvido na via administrativa, é exatamente no interesse de preservar as prerrogativas e a importância da atividade policial para o desempenho de suas atividades típicas, conforme regulamentação já existente. Então, assim, isso se repete, tá? Como eu disse, são providências que são adotadas em diversos órgãos judiciários, e a gente tem tido isso, um cuidado muito grande, né? O Darney, o Walker, o Roniel, sempre que identificam essas situações e são reportadas pelos associados e associadas no Brasil inteiro, nós apresentamos pedidos de providências, analisamos o caso para ver se ele atende às regras administrativas internas dos tribunais, no sentido de nomeação, de provimento de cargo ou até de remanejamento de quadro de pessoal, para a gente ter uma intervenção rápida e direta em relação a essas situações que acontecem e que, obviamente, prejudicam os interesses da carreira como um todo. E, por último, aqui a gente também traz para transparência, né, para ciência do associado e da associada, em relação à análise que foi feita para fins de concessão de aposentadoria especial com base no critério de integralidade e paridade. É um parecer que foi apresentado pela AGEPOL-JUS pelo escritório, pode ser solicitado, está disponível, né, pela entidade. Então, a gente avalia o tema 1019 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal e expõe, né, as razões pelas quais a gente avalia que esse critério, esse precedente do Supremo Tribunal Federal não se aplicaria, então, à carreira de policiais judiciais. Então, era só para a gente trazer também como referência que o escritório ele desempenha atividade consultiva para a AGEPOL-JUS, e esse é um exemplo do que foi desenvolvido para a entidade. A gente tem uma questão trabalhista no interesse da entidade, era uma situação relacionada a uma demissão por justa causa, que a colaboradora entrou com uma reclamatória trabalhista no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho, aqui do Distrito Federal, e a gente fez a defesa, mas houve um acordo muito favorável para a AGEPOL-JUS, no sentido de que a colaboradora ela aceitaria apenas o levantamento do FGTS, que já havia sido depositado. Então, a questão se encerrou de forma bastante favorável, e aí foi uma condição que a gente entende que foi bastante exitosa para a entidade em relação a essa colaboradora. Então, tem esse processo trabalhista, mas o acordo já foi até homologado, então esse processo já se encerrou.
E aí a gente tem o volume relacionado às ações que tratam da GAGE e da GAS. São temas já conhecidos, eu abordei esses temas no congresso realizado no Rio de Janeiro, no ano passado. Nós temos vários associados e associadas que têm ações acompanhadas pelo escritório, temos desenvolvido um trabalho para acelerar o julgamento. Realmente, a gente reconhece que esses processos eles estão tendo uma tramitação um pouco lenta. Vocês vejam que tem processos de 2011, 2012. Então, o que a gente tem procurado é tentar acelerar esses processos para a gente conseguir o pagamento, né, dos valores que são pleiteados de forma até retroativa. Então, em relação à GAGE, o escritório se coloca à disposição. A gente tem toda uma equipe, que são as doutoras Maiara e Fabiana, para atendimento dos associados. Qualquer dúvida em relação aos processos individuais, nós atuamos para tentar acelerar, para tentar esclarecer. Então, a gente deixa à disposição aqui o contato para esclarecimento de dúvidas específicas em relação a esses dois pontos, tanto a GAGE quanto a GAS. A GAS eu já até me reportei em relação a esse tema, né? São situações que se aplicam de forma diferenciada para cada situação específica, né? Colegas que querem a inclusão da GAS na aposentação, porque de fato a GAS é uma parcela remuneratória muito importante hoje para o associado e para a associada. Então, quando vai para a aposentadoria, há uma redução significativa do valor da remuneração mensal. Colegas que pleiteiam o recebimento da GAS a despeito de desenvolver uma atividade que não é atividade que a gente considera, qualifica como tipicamente de segurança, e colegas que pleiteiam a GAS, por exemplo, quando eles estão no desempenho de atividade comissionada. Então, e tem as discussões relacionadas à GAS, isso está sendo, inclusive, objeto de avaliação pela entidade, pela GEPOL-JUS, em relação ao pagamento da GAS mediante participação na capacitação anual. Temos acompanhado situações em que o associado ele não tem a possibilidade de participar das provas de aptidão física por recomendação médica. Isso tem gerado algumas dificuldades, alguns problemas no âmbito dos órgãos judiciários de cada um, no sentido de supressão da GAS. Então, a gente realmente tem acompanhado essas situações e, caso haja necessidade de judicialização, a GEPOL-JUS ela já sinalizou que o fará em situações específicas. Então, era o que o escritório Barreto de Olabella gostaria de apresentar aos associados e associadas. Novamente, a gente está à disposição aqui em Brasília, temos filiais físicas em outros estados do Brasil, Espírito Santo, Minas Gerais, Maranhão, São Luís, em São Paulo. Agora a gente está indo para São Paulo também. Então, caso o associado ele queira algum apoio, algum suporte em relação a uma situação específica da carreira, nós estamos à disposição. Temos uma equipe, um núcleo dedicado à GEPOL-JUS, né? Como eu disse, as doutoras Maiara e Fabiana. E também a gente faz o assessoramento, inclusive entrando com ações individuais em prol dos associados em situações que não são relacionadas ao cargo, à atividade. Então, se sintam à vontade, a gente está à disposição para quaisquer esclarecimentos, quaisquer dúvidas e também para prover o apoio jurídico que vocês necessitem e entendam necessário. Então é isso, eu deixo aqui então o espaço para o Darney e para o Walker, se quiserem colocar mais alguma observação, e também me coloco à disposição para quaisquer esclarecimentos dos associados e das associadas.
Colegas, muito boa a apresentação do Dr. Guilherme, né? Como vocês podem ver, eu costumo dizer até para o Dr. Guilherme, foi uma aquisição muito boa, muito positiva para a associação, né? A contratação desse escritório. Tem dado um suporte muito bom para a categoria. O Walker é testemunha que no nosso grupo do jurídico, ao qual faz parte eu, o Walker, o Roniel, a Lueli, o Dr. Guilherme, os advogados do escritório dele, assim, qualquer questão que chega ao grupo, imediatamente já vem a resposta do escritório. Então, é um escritório bastante atuante, né? O Dr. Guilherme não se apresentou, mas ele é procurador aqui no DF, né? Ele é servidor público também, né? Então, ele entende bastante das questões dos servidores, até pelo fato dele ser servidor público também, né? Ele tem uma equipe muito boa, um escritório muito bem montado aqui em Brasília, né? E complementando essas questões que o Dr. Guilherme falou, eu queria também falar aos agentes que ainda existem os casos que ainda são embrionários, que ainda não chegaram ao Dr. Guilherme. Esses que chegam todos os dias na Gepojus, para a Lueli, para o Walker, para mim, para o Roniel, né? Eu cito como exemplo um caso recente no TRT1 do Rio de Janeiro, o nosso diretor regional Feitosa nos passou. Tem uma decisão recente lá que quer cortar o pagamento da gás do agente que tiver com a habilitação dele suspensa no Detran. Então, são coisas assim, totalmente sem nexo, sem sentido, sem base legal, né? E essa questão só ainda não chegou ao escritório para atuar, porque de forma administrativa nós já encaminhamos ofício ao tribunal pedindo para entrar no processo, e o tribunal já nos respondeu, né, dizendo que a portaria, a resolução ainda não foi editada nesse sentido, e assim que ela for editada, certamente a gente vai entrar no jurídico, né? Temos também outra questão no Ceará, na Justiça Federal do Primeiro Grau do Ceará, que a diretora do foro teve notícias de implantar uma assessoria militar na Justiça Federal do Ceará. Nós imediatamente encaminhamos um ofício do nosso jurídico, da nossa presidência, para a diretoria do foro, e o resultado, por enquanto, é que, até agora, essa assessoria militar não saiu do papel. A diretora do foro nos respondeu de forma genérica, dizendo que não iria fazer nenhuma coisa que fosse ilegal, mas ainda a assessoria militar não foi criada. Então, são casos assim que a gente vai acompanhando, e quando a gente vê que precisa mesmo de uma atuação efetiva por parte do escritório, aí a gente passa para o Dr. Guilherme, para a equipe dele, e a resposta é sempre pronta e satisfatória. E uma última questão que eu gostaria de falar também, é uma que o Dr. Guilherme está trabalhando em cima disso, para impetrar junto ao Tribunal de Contas da União uma ação para coibir essas contratações de policiais de outros órgãos para o Poder Judiciário. Existem várias questões aí que envolvem esse problema. Por exemplo, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, através da Secretaria Nacional de Segurança Pública, ele dá vultosas verbas às polícias dos estados para a segurança pública. Ele compra viatura, compra armamento, manda dinheiro diretamente, e em contrapartida tem algumas exigências. Uma delas, por exemplo, é que o Ministério da Justiça estabeleceu, é que há que ter uma limitação de policiais cedidos para outros órgãos. Então, a gente está acompanhando de perto essas questões, e o Dr. Guilherme está preparando um material para a gente entrar junto ao Tribunal de Contas da União para tentar coibir, em âmbito nacional, essas requisições de policiais extraquadros aos órgãos do Poder Judiciário, né? No mais, era isso que eu tinha para passar para vocês, né?
E se o Walker quiser falar alguma coisa, Walker, por favor. Bom dia, colegas. Como vocês viram aí, a gente assumiu essa gestão meio a uma turbulência da pandemia, já chegamos com uma demanda muito grande de trabalho, né, já começamos com processos internos administrativos e outras questões que já vinham ao longo da existência da GEPAL Juiz em andamento, e tivemos que abarcá-las e buscar a melhor solução e encaminhamento. Então, assim, já tinha um escritório que trabalhava para a GEPAL Jus, mas que já estava com uma demanda grande de trabalho, um excelente escritório, mas que não estava dando tanta atenção, tanta dedicação quanto nós precisávamos naquele momento de tanta turbulência para as questões que já existiam e das que vinham surgir. Então, nós paramos para analisar, buscamos a seleção de alguns escritórios aí no Brasília, no país, para atender, e chegamos à felicidade de contar com o escritório da Labella, e foi uma grande decisão que abarcou várias ações. Cabe ressaltar que nós temos ainda várias ações que oriundam, né, da escritório anterior e que está sendo trabalhada pela diretoria jurídica. Não são questões do TRT5, do TRT9, lá que revertemos a decisão de extinção da polícia lá no TRT9, né, através de representação, e outras ações que demandam também a dedicação do jurídico. Então, assim, deixando a vocês claro que nós estamos aí atentos a todas as questões. Claro que tem situações que não são tão rápidas que o nosso Poder Judiciário tem o tempo dele, e aí nem sempre nós fazemos o tempo dos processos. Como o doutor relatou todos os processos aí, estamos trabalhando diuturnamente nessas ações, e todas as demandas que chegam, o Darnley bem deixou, a gente busca logo uma solução para que ela dê andamento. Então, assim, só deixando vocês que, apesar de ir lá no Congresso, o tempo foi exíguo, as discussões se estenderam, nós não pudemos passar o relatório, estamos dando essa satisfação a vocês aqui da atuação do jurídico, que nem sempre é visto, porque a gente está trabalhando no dia a dia, mas a história é percebida quando sai uma decisão favorável. E nem sempre, no tempo da gestão, o judiciário acompanha essas decisões. Então, estamos trazendo a vocês aqui todas essas demandas. O escritório tem uma característica que ele atende também nossas questões fora do âmbito do trabalho. Existe a contribuição por parte do associado, um valor mais simbólico, mais acessível, para qualquer situação que vocês tenham também no país que seja não vinculado ao trabalho. Vocês podem procurar o escritório, vai dar todo o atendimento e vai dizer o valor bem reduzido para vocês contarem com essa assessoria também. Então, era isso que a gente queria deixar aqui. Um abraço a todos, agradecer mais uma vez aí a Luelia, ao doutor Guilherme, ao escritório, a todos aí pela parceria nesse ano aí, nesses 3 anos de gestão aí, à frente do jurídico, com o colega Darney aí, dia e noite aí, gente, nessas batalhas aí. Muito obrigado a todos, era o que queríamos passar para vocês. Obrigado. Eu acho importante também, doutor, falar que os relatórios estão na nossa página, né? Na área do associado. O associado é importante ele acompanhar, acessar na área restrita, ter os relatórios das ações coletivas com o doutor Guilherme e os relatórios das ações individuais que estão ainda com o Renato Barros. Então, é importante, mensalmente colocamos, atualizamos lá com os andamentos, né? E é importante o associado conhecer a nossa página, nossa área restrita, conhecer os processos que eles fazem parte, né? E acompanhar o andamento, muito importante. Exatamente. Bom, estamos abertos depois a qualquer questionamento, podia dar por encerrado essa exposição. Se o doutor Guilherme ou o Darney não quer complementar com alguma coisa, podemos encerrar